Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Autos Poké Market, Leandro Guerra falando. A grande pergunta que já é feita há muitos anos, tá? É quando é que diabos nós teremos uma nova crise? Já tem gente aí profetizando isso há pelo menos uns 10 anos, certo? E até agora a tal da crise não veio. Leandro, mas é que teve Covid. É diferente. A gente está falando de alguma coisa um pouco mais catastrófica. Acredite, o Covid não foi catastrófico, né, para os mercados financeiros, como foi, por exemplo, a crise de 2008. E o que a gente precisa entender é que crise financeira, crise no mercado de ações, que não confundam vocês, tá, com uma correção do mercado, é um negócio que tem a ver substancialmente com um fator: liquidez. É a liquidez estúpido. Então, toda vez que você vê alguém falando de mas a crise está próxima, e o cabloco não falar que é porque vai acabar a liquidez do mercado, certo? Esse cara está simplesmente jogando ali uma conversa de bar para fora, falando água, tá? Para ver se consegue ali alguma coisa. O que é a liquidez? Certo? A gente conhece a liquidez como um simples fato de que se a gente quer vender um determinado bem, como por exemplo uma ação na bolsa, certo? Existe ali um certo imediatismo de uma pessoa do outro lado que está disposta a comprar. Então é muito mais fácil você vender uma ação na Petrobras na bolsa agora, nesse exato momento, do que se você tem um imóvel, anunciar e já vender no segundo seguinte, né? Então imóveis têm muito menos liquidez, porque é um processo, né? Não é todo mundo que tem aquele valor, está absolutamente disponível a todo momento a comprar alguma coisa. Então, essa disponibilidade de compra e venda acontecerem, né? Obviamente formam uma coisa só que é a operação, é a ideia de liquidez. Outro conceito de liquidez, além dessa disponibilidade imediata de se fazer um negócio, é o fato de você ter os mecanismos para que essa negociação aconteça, ou seja, o dinheiro em abundância presente no mercado. Então, se eu sou, por exemplo, o que significa uma empresa ter liquidez? A empresa ter liquidez significa que ela tem ali, ó, ela tem cash. Ela tem cash, ela tem liquidez. Então, se aparece ali uma oportunidade de investimento agora, ela vai lá, compra. Ela tem caixa para comprar uma máquina nova, para assumir um pessoal novo, para fazer um investimento, para quitar uma dívida. Ela tem liquidez, né? Ela tem ali o cascalho necessário para fazer a coisa acontecer. No mercado financeiro, naturalmente, que é o envolvimento de todos esses participantes nessas relações de trocas de bens e serviços no mundo inteiro, não seria diferente. Então, por exemplo, o banco. Qual que é o principal negócio do banco? Emprestar dinheiro, principalmente o teu, né? Então ele empresta dinheiro. Então você vai lá, deposita, o banco pega o teu dinheiro, deixa uma parte em caixa, para caso você venha pedir uns cacareco, e o resto ele empresta a juros. Se existe uma liquidez abundante, ele continua, né, emprestando, 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 enquanto aquela liquidez está girando e está todo mundo otimista. O que acontece? Pode acontecer a qualquer momento um determinado evento que mine essa liquidez do mercado. E substancialmente essa liquidez ela é dada, né, não só pelos aspectos físicos e objetivos, mas também um aspecto subjetivo que é a confiança em determinado evento. Então, a partir do momento que o mercado ele perde a confiança, vamos supor, os bancos, né, nessa história de prover liquidez através de empréstimos. E ele decide e pensa o seguinte, fala, olha, tá meio esquisito esse cenário, tá incerto pro futuro, não sei, o nível de endividamento tá muito grande, ou tô começando a ver que as pessoas não estão me pagando. Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar aqui a minha graninha, ó, vou manter aqui dentro que tá mais seguro. Aí um banco não começa a emprestar aqui, o outro banco não começa a emprestar lá. Aí o calote começa a aumentar porque a pessoa não consegue crédito para fazer a rolagem da dívida, ou acontece mesmo alguma coisa que ela não paga a dívida, o processo inteiro vira uma bola de neve e a liquidez do mercado se enxuga.
Essa liquidez se enxugando significa que as pessoas, os agentes de mercado estão aversos ao risco, então eles tiram aquela grana que estava disponível para fazer trading, e daqui trading não estou falando compra e venda de ações, é fazer negócios, e ele ou segura para si, ele retém, ou ele procura aqueles chamados investimentos de porto seguro, geralmente o título dos Estados Unidos. É quando acontece isso, essa enxugada de liquidez, que nós temos de fato as crises econômicas severas. E aí existe, vocês estão vendo aqui na tela desde quando eu comecei a aula, algumas coisas que você pode olhar para entender onde que está essa liquidez de mercado e qual que é o nível. Porque enquanto a liquidez estiver abundante, não terá crise. Pode ser que amanhã, depois que você assistir esse vídeo, comece tal evento. Mas até que as coisas que eu estou falando aqui se mantenham, não terá crise. Pode ter correção no mercado, 5%, 10%, isso não é crise. Vocês não sabem o que é crise, vocês são filhos do bull marketing. Tá? Vocês são filhos do bull marketing, vocês só pegaram o mercado em alta. Quem tem uma noção do que é um bear market é o investidor de cripto ou trader de cripto. Esses caras aí já pegaram muitos períodos de baixa prolongados no mercado. Mas o cidadão que está ali no mercado de ação, etc., bicho, vocês não fazem a menor ideia do que acordar dia após dia com o mercado caindo 5, 10%, circuit breaker, e isso por meses a fio. Juro, vocês não fazem a menor ideia. Ah, mas março e abril, na época do Covid 2020, Leandro, foi terrível. Bicho, vocês não fazem a menor ideia. Vocês vão cagar as calças a doço a hora que de fato isso acontecer, porque vocês nunca viram. Então, presta atenção no tio aqui, tá? Que vocês vão ficar daí muito mais protegidos e muito mais espertos para quando a coisa acontecer. Esse primeiro gráfico que você está vendo nesse momento aqui na minha tela é o balanço do Federal Reserve, do Banco Central americano. E o que acontece? Se eu fosse contar uma historinha, quando nós tivemos a crise das empresas.com, lá no começo dos anos 2000, que acho que a maioria de vocês não era nem nascida, talvez, certo? Ou se eram nascidos, eram crianças, né? Nem pensava, estava assistindo Dragon Ball Z, espero, né? E Cavaleiros do Zodíaco, e não estavam nem pensando em mercado financeiro. Houve a crise da .com e o então presidente do Banco Central americano naquela época, o Alan Greenspan, para conter aquela liquidez que começava a se enxugar, porque tudo começou com aquelas avaliações sem sentido das empresas.com no início da era da internet, e aí a liquidez foi secando, o senhor Greenspan teve uma ideia brilhante. Ele falou o seguinte: bicho, precisamos injetar grana no mercado, porque se secar nós estamos ferrados. Vai ter crise, igual o Leandro falou no começo da aula de hoje. Tá? O que ele fez? Ele abaixa a taxa de juros da economia, o equivalente a Selic do Brasil, a níveis perto de zero, pela primeira vez na história. Aí o que acontece? Aquele banco que estava lá cabreiro com a grana, ele ia colocar lá para render alguma coisa enquanto a situação se acalmava. Ele olha e fala: bicho, isso daqui está praticamente me rendendo zero. Na verdade está rendendo negativo, porque ainda tem um pouquinho de inflação. Na época tinha um pouquinho de inflação, não era uma inflação zona. Tem um pouquinho de inflação, mais esse jurinho que o Fed está me dando. Pô, meio bosta esse investimento aí. O que eu vou fazer? Mano, dinheiro para economia, então, pá, joga ali o dinheiro na economia. E aí você dá aquela aquecida, keynesianismo na veia, aqui ó, na veia, e você tenta salvar o negócio. Funcionou. Criou inflação. O que aconteceu 8 anos depois dessa atitude do Sr. Greenspan? Justamente por causa dessa atitude do Sr. Greenspan, nós tivemos uma
inflação generalizada. Inflação, entenda-se aqui, uma bolha do crédito chamado de subprime. Tá? Então, se vocês assistiram o filme A Grande Aposta, The Big Short, né, tem a história muito bem contada ali daquilo que aconteceu em 2008. Moral da história é que injetou dinheiro, as hipotecas subiram, até um dia que alguém falou, bicho, isso não dá para pagar mais. Seca a liquidez de novo. Mas aí o senhor Fed olhou e falou, eu já vi esse filme aí, né? Como é que é aquele meme do DiCaprio? Né? Eu já vi esse filme aí. Vamos aqui agora fazer um negócio, um nome legal aqui para esse negócio de imprimir dinheiro ali, ó, no mimeógrafos, né? Na impressora, chamado de quantitative easing, que é um nome elegante para impressão de dinheiro. Então, numa tentativa de estancar a crise, falaram, bicho, funcionou, vai funcionar de novo. Vamos injetar dinheiro na economia. E como que o Fed injeta dinheiro na economia? Tá aqui, ó. Tá vendo esse? Olha o que era. Tá? Uma curvinha aqui, ó. Um dinheirinho, keynesianismo na veia, sempre fizeram. Aí estourou a crise aqui, quebra do Lehman Brothers, aquela loucura, o mercado caindo. Os caras falaram, mano, o negócio tá mal, né? Vamos salvar a economia. Pá! Sai aqui de 1.000 milhões, ou seja, de 1 bi, tá? E eu chego aqui, mais que dobro num intervalo, eu dobro o balanço do Fed em uma questão aqui de 2, 3 meses. O que significa isso? Significa que o Fed compra títulos públicos americanos, então ele injeta dinheiro na economia. E ele compra título privado, tudo, ele injeta. Então ele imprime dinheiro, porque o Fed não gera riqueza, ele imprime dinheiro para poder comprar o título. Então imagina que você tem uma empresa, você emite dívida, que é o título. O Fed vai e compra a tua dívida. O que você tem agora? Dinheiro no bolso para investir, comprar maquinário, contratar funcionário, investir em tecnologia. E a economia gira. Olha, pessoas, funcionou. Saímos ali e desde então o mercado de ações é praticamente uma alta, tá? Se a gente for aqui, ó, SP500 Index, tá? O gráfico não me deixa mentir. Crise de 2008, 1.500 pontos, perdeu aqui 50% ao longo de muitos meses. O mercado só sobe desde fevereiro de 2009 até o dia presente. Tá? Multiplicou o negócio praticamente por 6 desde lá. Aqui é o Covid, que recuperou em 3 dias. Tá? Aqui é a crise dos anos 2000, ó. Ficou em baixa de 2000 até 2002, 3. Se hoje o mercado, presta atenção no que eu estou falando, se hoje o mercado entrar numa crise e ele ficar em baixa 3 anos, e pode ficar 10, se ele ficar em baixa 3 anos, não sobrevive um canal desses influencerzinhos de finanças. Tá? 99% deles vão ser rapados do mercado, porque eles são aqui, ó, filhos do bull market. Aqui deu, né? Aqui o que aconteceu aqui, ó? Presta atenção, pessoas. Isso daqui é aula grátis de macroeconomia. Vê esse pico aqui? 17 de dezembro de 21. Aí o dezembro de 21, janeiro de 22. E um fundo aqui em setembro de 22, que ficou aqui, né? Mais de meio ano caindo. Estamos falando no final de 21 e 22. Tá? Aqui, ó. Final de 21, 22. Olha o que aconteceu. Bicho. Ó, teve um suspiro de baixa do balanço do FED. Porque em 2020, para segurar ali na economia, só que aqui uma hora, obviamente, você aumenta a base monetária, você aumenta a inflação. Tá? Foi 2020. Eles gostaram, olha a comparação da magnitude de 2020, tá? Com aquilo que foi em 2008. Só que 2008 foi muito mais grave. Só que aqui imprimiu muito mais, talvez para evitar que ficasse tão grave,
E até pior, né? Porque tá todo mundo trancado dentro de casa, na alucinação coletiva. Você entendeu? E daí segurou e fez isso daqui na bolsa. Tá? Fez isso aqui no SP500. E depois voltou a subir. Só que tá caindo, tá? Só que ainda não refletiu lá no mercado. Aqui a gente está numa coisinha que a gente chama de quantitative tightening, ou seja, que é um aperto quantitativo. Então toda aquela dinheirama que o Fed injetou na economia, ele está recolhendo. Tá? Ainda tem coisa pra caramba para recolher aqui, lá nos... Puta, haja pá e caminhão e enxada para recolher isso daqui do mercado. Mas tá encolhendo. Tá? Então, isso é um sinal. Tá? Leandro, por que tá caindo agora aqui e o mercado não caiu ainda? Felizmente, para o mercado, né? Não para as pessoas, mas para o mercado, a inflação ela também é repassada. A bolsa de valores corrige a inflação. Ela é a melhor proteção que você tem contra a inflação. Além do Bitcoin, né? Não deixa o Bitcoin de lado. Pegar os ativos tradicionais. Bolsa. Ai, Leandro, mentira. Mentira? Olha a bolsa da Argentina e da Venezuela, quanto subiu em porcentagem. E você acha que é porque a Venezuela e a Argentina produziram nesses últimos 10, 20 anos? Ou é porque a inflação lá explodiu e a bolsa explodiu para cima? Corrige a inflação. Então aqui nós temos um processo de correção de inflação. Nós temos a ascensão das tecnologias de inteligência artificial, que também geram riqueza. E nós temos o outro carinha aqui, gasto governamental, que é o outro gráfico, que é o money supply. Então é a quantidade de dinheiro que está na economia. Essa quantidade de dinheiro na economia, ela aumenta por duas razões. Tá? Porque o governo gasta. Três razões. O governo gasta, o Fed imprime, e o que o Fed e o governo, né, nos Estados Unidos é separado. E porque a economia cresce. Mas se a economia cresce, se mais riqueza é gerado, aumenta a quantidade de dinheiro em circulação. A diferença é que não gera inflação daí da mesma forma. Tá? Mas vamos ficar. Então, essas são as formas. Então teve crescimento econômico, né? Olha o gasto do governo dos Estados Unidos, que é o nosso terceiro gráfico. Né? 3,7 mil bilhões, ou seja, 3,7 tri. Certo? Mais, né? 3,99, 4 tri. Que esses caras estão gastando aqui. Ó, o governo deu uma aguentada depois aqui da crise, né? Depois subiu e teve um pouquinho aqui, né? Para você ver como em 2020 não foi o gasto do governo, foi o Fed que fez isso aqui em 2020, que é isso aqui. Agora, essa baixa no Fed, que mesmo assim está fazendo isso daqui continuar subindo, é porque agora é o governo que está na outra ponta. Então, você está assim com um enxugamento de liquidez aqui. Pequeno, mas consistente. Já podemos dizer aqui desde 2022. Então, estamos no terceiro ano. Mas aqui, não. Então, tira de um lado, dá no outro. A gente está com esse cara aqui em ascensão no topo histórico. All time high, ATH. Beleza. Tá? Um outro indicador muito importante é isso daqui, ó, que é o débito privado em relação ao PIB. Óbvio que você tem um crescimento da economia e você tem uma inflação, você tem um aumento desse indicador aqui também. Mas eu não estou fazendo, lembra, o objetivo desse vídeo não é fazer nenhuma previsão de crise. É para mostrar para vocês, tá, que enquanto a liquidez e a confiança no mercado de que vai continuar tendo liquidez estiver presente, a gente ainda não vai ter crash no mercado. Não vai ter uma crise financeira aguda. A hora que isso daqui de fato alcançar certos níveis críticos, aí você pode falar, começa a crise. Tá? O mercado de ações antecipa bastante as coisas, porque você viu que ele começou a cair aqui, tá? Antes da quedinha que a gente teve aqui. Só que aí depois teve as compensações que eu te falei.
tá? Beleza. Então aqui é a quantidade é o endividamento, né? E nesse site aqui, Trading Economics, você tem várias outras coisas que você pode observar, tá? Então você tem consumo de cartão de crédito, etc. Por que eu olho os Estados Unidos? Porque é os Estados Unidos que importa, o resto do mundo é o resto do mundo, né? Europa, tá? Mas né, a gente sabe que os Estados Unidos, Leandro, é China. Você entendeu? Os Estados Unidos de fato é o que importa aqui, claro, né? Basta que um país ou a economia globalizada, sim, pode dar um problema na China, pode dar um problema na Europa, que né, tem um processo em cascata, de fato, uma ação em cadeia, né, que compromete tudo. Mas a gente olha basicamente os Estados Unidos porque eles são a locomotiva econômica do planeta, tá bom? Por fim, para fechar a nossa aula, tem esse outro gráfico que vocês estão vendo circulando aí na internet faz um tempo, faz uns dias, na verdade, que é o Reverse Repo Operations, tá? De uma maneira muito simples, ele é a quantidade de operações de reposição de capital que o Federal Reserve faz para ajudar a manter a taxa a taxa de juros da economia, ou seja, a Fed Funds Rate, que é a Selic dos Estados Unidos, no alvo daquilo que ele foi, né, que foi encomendado ali, que foi concordado com o mercado, tá? Então, deixa eu ver se eu achasse aqui fácil, né? Mas eu acho que não tem aqui fácil, aqui ó, interest rate, tá? Nos Estados Unidos agora a gente está em 4,5%, tá? Aqui na França está 2,9%, que é a Europa, mais ou menos. Na Rússia está 21%, Brasilzão ali está 13,25%, a Argentina está 29%. Né? Então aqui você consegue ver tudo, é bem legal. Né? Então você tem aqui os Estados Unidos a 4,5%. Para ajudar a manter essa taxa em 4,5%, o governo, o próprio Federal Reserve, faz das suas operações. O que está acontecendo aqui é o seguinte, pessoas. Se você olha esse gráfico aqui, tá? Somente no último ano, não, vou pegar tudo aqui porque a gente vê. Tá? Nós tivemos um aumento da Fed Funds Rate nos últimos tempos, né? Então você tinha ali uma quantidade de dinheiro que foi secando. Hoje nós estamos nos níveis mais baixos possíveis, tá? Isso daqui é um indicador, e essa é a parte muito interessante. Moral da história desse indicador aqui, quando esse cara chegar a zero, já que ele não vai para o negativo, tá? Significa o quê? Que talvez nós tenhamos o fim dessa curva de baixo aqui. Cara, nós estamos... Alguém poderia dizer, tá? Alguém poderia dizer que nós estamos reescrevendo os livros de economia, né? Porque isso nunca foi visto antes na história da humanidade dessa forma, com essa arquitetura. Você não pode falar que não deu certo a atitude do Fed. Os Estados Unidos não entrou em recessão, aumentou a inflação, mas não entrou em recessão não. Tá? Beleza. Uma outra forma de você olhar tudo isso é, nós estamos criando a grande crise da história da humanidade, a bolha de tudo. Porque se esse troço aqui secar, e isso significar que nós sairemos do quantitative tightening e voltemos a um período de quantitative easing, esse cara aqui tá só no começo da alta. Loucura, né? Loucura. Você fala, cara, você olha um gráfico desse, você fala, bicho, esse cara aqui tá no começo da alta. Se você inflar aqui, tá? Tem gente que comprou aqui já com essa expectativa? Sem dúvidas, sem dúvidas. Não vai ser assim um fato inédito, né? Porque se eu tô aqui, professor, dando aula para vocês no YouTube, o cara que vive e respira isso daqui diariamente, ele já entendeu bem antes da minha gravação dessa aula, né? Mas enfim, tem gente que chega depois, naturalmente. E ainda o efeito ainda começa, até que tem gente que se antecipa e tem gente que só vai quando se materializa, tá? Então a gente, de fato, não necessariamente nós estamos reescrevendo os livros de economia. Nós estamos nos preparando para a grande bolha de tudo que pode estourar. Né? Lá, Leandro não aguentou, tá prevendo crise, Leandrão. Né? Não, tá? Só estou falando que esse é um fato. E que, na verdade, se vocês prestarem atenção naquilo que eu disse na aula, eu falo, cara, ainda não tem nenhum indicador nos dados presentes disponíveis, a minha pessoa, a nossa pessoa, tá? Não existe nenhum indicador de crise ainda, tá?
Porque o que de fato dá crise é a liquidez. Estúpido. Você entendeu? Claro, meus amigos, tudo certo? Tá bom? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixe aqui embaixo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê numa próxima, pessoal. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.